Olá! Hoje eu vou gravar agora a reflexão do dia, qual é? Hoje eu me conectei com uma pessoa que me trouxe um assunto que foi o sofrimento de um abuso verbal, né? Ela sofre um abuso verbal. Eu fiquei pensando assim sobre isso, né? O dia inteiro fica essa questão aí do sofrimento do abuso verbal, né? Daí fiquei pensando que muitas vezes a gente tem uma sensação, quando a gente sofre algum tipo de abuso, assim, a gente tem uma sensação de que a gente deve ter uma aceitação, né? Então a gente ora pela aceitação, a gente pede a Deus para poder aceitar mais aquela pessoa, né? E a gente fica envolvido naquilo, embora a vida esteja pedindo um tipo de posicionamento nosso. A gente muitas vezes acha que o posicionamento que a gente tem que ter é aceitar, porque aceitar as coisas é a coisa mais linda que existe, né? Quando você consegue, todo mundo fala sobre aceitação, né? Então, as pessoas acham que tudo se resume à aceitação, né? Mas às vezes a vida está te pedindo um posicionamento e não uma aceitação, né? Às vezes a vida vai te colocando na parede, colocando na parede, colocando na parede. Porque ela na verdade está pedindo um posicionamento, porque talvez você não foi capaz de posicionar aquilo no tempo certo. E daí a vida foi te encostando, né, naquela parede para que você cada vez mais se colocasse naquele lugar de se posicionar. Eu vejo muito isso também dentro de alguns relacionamentos, assim, alguns assuntos que eu pego de relacionamentos, que é a pessoa diz, eu tenho um karma, né? Meu karma é esse, eu tenho um karma. Não só de relacionamentos não, mas dentro do processo familiar ou dentro de algum processo de amizade, né? Nos relacionamentos. Normalmente a pessoa tem uma relação difícil com alguém que sofre vários tipos de abuso, desde físico, mental, emocional, todo tipo de abuso se sofre. E daí a pessoa se coloca naquele lugar, tipo, eu tenho que aceitar, porque eu tenho um karma. Os karmas não foram feitos para serem aceitos, não. Os karmas foram feitos para serem ultrapassados, né? Ver qual é o meu ensinamento dentro desse processo que eu vivo aqui com essa pessoa. E assim que você sabe qual é o seu ensinamento, é hora de você ultrapassar aquele karma, né? Porque se você continuar vivendo aquele karma, você não está vivendo esta vida. Você está vivendo uma vida que ela já passou. Ou seja, aquele karma vem na sua vida agora para te ensinar alguma coisa que num outro movimento vivido você não teve condição de aprender. Mas nem sempre significa que você deve aceitar, né? Muitas vezes, quando você vive um karma com alguém, você precisa ali descobrir quais são aqui os meus aprendizados junto com essa pessoa nessa vida. O que eu estou aprendendo vivendo esse karma, né, com essa pessoa. Quando você tem aquele aprendizado do que é, você já pode girar aquele karma ali da tua existência. E assim é, qualquer tipo de sofrimento que você esteja vivendo, qualquer tipo de abuso que você esteja vivendo, qualquer coisa que você esteja vivendo que esteja te causando algum tipo de sofrimento, dentro daquilo tem um ensinamento que você precisa pegar o ensinamento para você conseguir virar a sua vida. É isso.